Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júlio Vale, leciono na Universidade de São Paulo, aqui na USP, e tenho o prazer de iniciar o segundo episódio do Papo de Professor podcast. Vocês já pararam para pensar em quantas professoras, quantos professores estão espalhados pelo nosso país, produzindo cotidianamente práticas criativas, sensíveis, criadoras em salas de aula, pensando em alternativas e modos muito cuidadosos de se conectar com as crianças, os adolescentes, os adultos e também nossos idosos? É pensando nisso, nessa multiplicidade, nessa quantidade de pessoas que estão por aí espalhadas, criando soluções e alternativas cotidianamente, que o Papo de Professor Podcast tem como objetivo desinvisibilizar, por meio de uma boa prosa, essas pessoas, suas trajetórias, falar sobre seus territórios, ouvindo seus sotaques e pensando sobre suas práticas. Para conferir ainda um tom mais especial a essa conversa, a cada episódio a gente consegue reunir dois professores que ensinam em regiões diferentes do nosso país, pensando também na multiplicidade dos territórios que caracterizam esse nosso grande Brasil. Reunir duas pessoas que ensinam em contextos às vezes tão diferentes acrescenta muito mais tempero a essa prosa e pode enriquecer muito mais essa dinâmica do nosso encontro. Pensando nisso, hoje a gente conversa com duas pessoas muito queridas: a professora Eliette Freitas, lá de Minas Gerais, e o professor José Matheus Queiroz, lá de Alagoas. São eles que vão nos contar hoje sobre práticas, territórios, contextos, sujeitos com os quais eles interagem e vão nos ajudar a entender um pouquinho mais da complexidade da educação pública no nosso país. E por isso eu vou começar já pedindo que tanto a Eliette como o Matheus, nessa primeira rodada de perguntas e respostas, contem um pouquinho sobre vocês e como vocês se tornaram professores que ensinam matemática na EJA, né? Como fizeram esse percurso até a matemática, até a EJA, e nesse momento importante de falar sobre a disciplina que nos aproxima, né? Então, eu vou começar com a Eliette. Eliette, fique à vontade para se apresentar, contar seu caminho como professora que ensina matemática. Fique à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite, Júlio, Matheus, companheiros. Eu sou professora de matemática da Rede Municipal Juiz de Fora, efetiva há 25 anos e 31 anos nessa jornada. Sou especialista em matemática, mestranda da Faculdade de Educação da Universidade Federal Juiz de Fora e integrante do grupo de pesquisa, Grupeja, coordenada pela professora Mariana Kassab. Estou na rede desde 1993, sendo que eu prestei um concurso em 97, fui efetivada e nesse cargo estou até hoje. Passei nessa trajetória pela gestão de uma escola durante 6 anos, depois fui para a Secretaria de Educação como técnica pedagógica. Após a mudança política de prefeito, terminou esse setor de comissão pedagógica na escola, então eu fiquei como técnica pedagógica no departamento da Secretaria de Educação. Em 2020, retornei com os 2 cargos para a escola. Então, eu sou professora da EJA e do Fundamental 2, mas com a entrada no mestrado, as aulas coincidiam com a EJA, então eu estou só no Fundamental 2, mas eu sou professora da EJA com muito orgulho e sempre me nomeio, sempre me coloco como professora da EJA. E como eu me tornei, Júlio, professora da EJA, é uma longa história, porque desde criança eu sempre pensei em ser professora de matemática. Eu não me vi em outra situação a não ser professora de matemática, porque eu gostava muito dos desafios. Depois que todo mundo na minha casa ia dormir, eu sempre sentava na copa para fazer as atividades, e cada exercício que eu acertava, eu vibrava com aquilo e aquilo ali me impulsionava, né? E para ser professora da EJA, foi ver meu pai. Eu sou filha de um mestre de obras, né, que passou por pedreiro para chegar a mestre de obra, e uma dona do lar, uma mulher que sempre viveu para os filhos, teve 7 filhos, que aos 65 anos de idade ela voltou a estudar, na EJA, aqui na cidade de Fora, e meu pai, depois de uma longa jornada de trabalho, ele ia para o supletivo para melhorar questões de nível de escolaridade e também buscar um pouquinho mais de conhecimento.
que ele sempre foi muito curioso. E com isso eu via a dificuldade deles na matemática escolar. Eles eram ótimos na matemática, vamos dizer assim, da rua, né? Eles tinham uma aplicação muito boa na matemática do dia a dia. Porém, essa matemática escolar estava muito distante dele. E eu ficava pensando, podia ser diferente, mas de que forma de ser diferente, né? Porque menos exaustivo, que tivesse que envolvesse mais, porque eles queriam aprender, mas tinha dificuldade. E isso foi me indagando a minha vida toda, e concomitantemente, junto com a EJA, eu também trabalhei no laboratório de aprendizagem, que a gente tem que ter um olhar diferenciado. E então, fui buscando estratégias, metodologia para trabalhar com esse público. Trabalhei com jogos, trabalho com jogos matemáticos, gosto muito de trabalhar com sequência didática, porque na hora que a gente trabalha com a sequência didática, a gente vai colocando vários pontos importantes ali dentro da matemática, da sala de aula, do dia a dia. Nos meus primeiros dias de aula, voltando lá na EJA, até mesmo o Fundamental 2, eu gosto sempre de começar com a pergunta: para que vocês acham que serve a matemática? Então, hoje a gente fala até que uma nuvem de palavras. Antes eu colocava, fazia uns fluxogramas no quadro, aí eles ficam assim, como assim, para que serve? Fecha os seus olhos e pensa, da hora que você acorda até a hora que você dorme, o que vocês fazem? Onde que é usada a matemática? Aí nisso eles começam a falar, na hora que eu acordo eu vejo a hora, eu pego um ônibus, a distância que eu tenho de casa ao trabalho. Então, isso vocês estão usando matemática. E aí a gente vai contextualizando. E depois eu volto nessa nuvem de palavras e a gente vai vendo a prática que a gente vai ter diante da teoria que eles mesmos mencionaram. Ali a gente vai estudando números decimais, porcentagem, gráficos, números decimais relacionando também a dinheiro. Então, eu vou mostrando para eles, para tirar essa forma que eles trazem, esse rótulo, esse estigma da matemática ser um bicho-papão, tá? Porque eu sempre procuro mostrar para ele de uma forma que a matemática é um direito e não vem para punir ninguém. Eles têm o direito de aprender a matemática de uma forma diferenciada, eles podem. Então, a gente vai conciliando a teoria com a prática. E é assim que eu vou me tornando a cada dia um pouquinho professor de matemática, aprendendo com os meus alunos, né? Que eu penso que a gente que nem o Paulo Freire fala, nós somos seres inacabados. Então, cada dia, numa sala, com diferentes alunos, nós vamos aprendendo cada vez mais a se tornar um professor com qualidade. Que especial, Eliette, depois de 30 anos de uma experiência maravilhosa acumulada em diferentes segmentos da educação pública, você nos trazer uma lição tão valiosa como essa, uma lição de humildade, de formação, né, contínua, permanente, como o próprio Paulo Freire dizia, né, muita coisa importante para a gente explorar nessa conversa, mas antes de voltar a elas, eu vou passar para o Matheus, que é certamente alguém que também acredita na educação, na matemática, como um direito inalienável dessas pessoas. Matheus, fica à vontade para contar um pouquinho de você, como você se tornou professor de matemática nessa trajetória. A palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação estar aqui com você, Júlio, com a professora Eliette. Gostei muito da palavra da professora. Inclusive, depois eu quero fazer até um pequeno comentário, né, sobre o que ela falou. Eu acho muito importante. Do muito que ela falou, uma frase me chamou muita atenção. Bom, mas vamos lá, né, me apresentar inicialmente. Bom, atualmente eu sou professor do Instituto Federal de Alagoas, no campus Maragogi, tá? Estou por lá no IFAL, né, Instituto Federal de Alagoas, por 14 anos já, de um total de 27 anos de docência, e eu começo minha história há um bom tempo atrás, quando eu estava no ensino médio, né, de escola pública, e uma professora perguntando o que é que os alunos queriam, era de periferia, sabe, zona, área pobre realmente aqui de onde eu resido, e aí a professora disse, qual é o seu sonho? Disse, entrar na Universidade Federal. Ela disse, não, meu filho, pense outra coisa, isso é muito para alguém na sua condição. Assim, isso mexeu muito, e até um tempo atrás mexia muito comigo,
sabe? E aí eu consegui passar na Universidade Federal, inicialmente para o bacharelado em matemática, mas eu vi que a minha praia era a licenciatura, ou seja, eu fui sendo arrastado para esse universo, sabe? Eu não digo nem que eu quis ir, eu fui sendo arrastado. E aí eu concluí, né, essa licenciatura. Hoje em dia eu sou doutorando da Renoem, que é a Rede Nordeste de Ensino, e trabalho questões da EJA com a relação com o saber, né, do Charlot, e a aprendizagem matemática. E aí, nesse meu percurso matemático, de professor, de aprendiz, há 24 anos atrás, eu entrei na minha primeira turma da EJA. E eu fiquei sem entender o que era aquilo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Como é que as pessoas vão recuperar esse tempo? E ficava refletindo e não conseguia entender, sabe? O que levava, o que motivava essas pessoas a continuarem estudando. Só que eu tinha 3 anos de formado, eu era muito inexperiente. O tempo passa, e aí eu me vejo pegando turmas de EJA no Instituto Federal de Alagoas, já com mestrado. Esse mestrado também é uma coisa muito interessante, porque teve um tempo que eu trabalhei com pré-vestibular para alunos de rede pública. E num belo dia, uma turma teve um certo aluno, e quando eu estou terminando o mestrado, o meu orientador tem um problema sério de saúde e alguém tem que pegar essa empreitada de terminar de me orientar. E quem foi que me orientou? Um ex-aluno meu dessa turma de estudantes da rede pública. Ele terminou, fez o mestrado, o doutorado, e nessa época ele disse, não, Matheus, eu vou te ajudar. E assumiu, sabe? Então, assim, ver o retorno que a educação deu lá atrás, eu ensinando uma turma, e depois eu me salvando e tendo mestrado por conta disso, né? Mas aí, voltando para a EJA, vamos lá. Quando eu peguei a primeira turma da EJA no IFAL, já há uns 5 anos, né, que eu já tinha pego uma lá, em outra instituição, há 27 anos atrás, eu não entendia muito o que significava isso. Mas já no IFAL, já depois de ter um mestrado, ter um certo tempo já de campo, eu percebi o quanto isso é incrível, sabe? O quanto a metodologia tem que ser diferente. E aí é quando eu queria falar da professora Eliette, porque ela está certíssima quando ela fala que aprender é recíproco. A gente tem que entrar numa sala de EJA não pronto para ensinar, mas pronto para aprender. Novamente falando de Paulo Freire, ter esse amor, sabe? Ter a lógica de conversar, né? Isso, de trocar ideias, porque nós estamos diante de pessoas que têm uma vivência muitas vezes maior do que a nossa, né? Que às vezes pode ser até nossa avó, nosso avô, e está lá estudando. E quando eles se sentem acolhidos, eles se sentem respeitados, eles fazem parte desse todo, né, Matheus? E começam a se sentir mais valorizados e até aquilo que a gente quer, interesse nas nossas aulas, né? Então, eu percebo muito isso, a gente chamando ele para junto da gente, a partir do momento que ele se sente parte ali daquela sala de aula. Pois é, Eliette, você falou muito bem, porque essa questão do ensinar de forma horizontal cabe em qualquer área, em qualquer modalidade, mas na EJA ela é perfeita, é como uma combinação, sabe, síncrona, em que o estudante se sente parte daquele grupo, sente o interesse do professor por ele, porque ali a gente tem um desafio muito grande, não é só uma turma que tem pessoas com mais idade ou menos idade. Alguns querem só aprender a ler, outros querem ir para a universidade, outros querem só uma ascensão profissional, então a gente tem que lidar com tudo isso. E como é que a gente faz? Vamos conversando, que a gente não tem a receita, mas a gente tem ideias. Que maravilha! Nossa, muito bom ouvir vocês dois tendo vivido tanta coisa especial, essa história do Matheus de ser orientado no mestrado por um ex-aluno dele, alguém que ele encontrou, né, há muito tempo em uma sala de aula, e essa situação, né, revelar o que a Eliette traz nessa palavra tão importante, que é reciprocidade, né? A vivência do Matheus ilustra uma situação em que a gente encontra a reciprocidade talvez ao extremo, né? Tendo sido ele professor de alguém que futuramente o orientaria, né, no mestrado na falta aí do seu orientador por uma razão de saúde. Que coisa especial. E para a gente dar mais um passinho nessa conversa, eu vou perguntar de novo para a Eliette, na sequência a gente ouve o Matheus, sobre os territórios de vocês. Né? Vocês viram que uma marca do Papo de Professor é juntar pessoas que estão espalhadas por esse nosso Brasil enorme, então vai ser muito especial que vocês contem um pouquinho sobre qual é o território de vocês,
né? Como é um pouco esse espaço? Contem um pouquinho para a gente, Eliette. Então, eu estou situada aqui em Juiz de Fora, né, uma cidade do interior de Minas, que está mais próximo do Rio de Janeiro, 240 quilômetros, do que da capital, Belo Horizonte. Aqui nós temos em torno de 540 mil habitantes. Então, é uma cidade que pode se comparar até próxima do desenvolvimento de Belo Horizonte. Tem a Universidade Federal, nós temos também várias faculdades particulares aqui na nossa cidade, muitos jovens vêm para cá a fim de estudar a graduação, e nós temos 101 escolas municipais aqui, sendo que dessas 101, se eu não estou enganada, 23 atendem a EJA, tá? Que, infelizmente, segundo estudo até da professora Mariana Kassab, ela está tendo uma redução muito grande de 2021 para cá, né? Infelizmente. Nós temos a demanda, não, e temos a oferta e os alunos não estão chegando na escola, né? Isso é uma preocupação, já tem busca ativa da própria Secretaria de Educação, e a gente está sofrendo com esse déficit aí dos alunos da EJA. Então, nós temos aqui um currículo na nossa cidade, um referencial teórico da EJA, que é o nosso norte. Não é necessário seguir ele assim, conforme vem explicado, mas é uma exigência mesmo da secretaria tê-lo alinhado com a BNCC. E o currículo da EJA é um currículo aberto. Nós trabalhamos por eixos temáticos, meio ambiente, cidadania. Isso também facilita aos professores saberem encaixar ali o conteúdo, as habilidades dentro desse referencial, tá? Então, é isso. Nós estamos numa cidade de 540 mil habitantes, uma cidade que tem, assim, quase igual uma capital, né? Bem desenvolvida, estamos bem próximos do Rio de Janeiro. Perfeito, Eliette, muito obrigado. E, Matheus, conta um pouquinho sobre o seu território, seu contexto. Bom, a cidade a qual eu trabalho, né, que é Maragogi, não é tão grande quanto a de Eliette, ela tem em torno de 33 mil habitantes apenas, né? É uma cidade, muita gente deve conhecer que, como polo turístico, né? É uma cidade que está praticamente a meio termo de distância entre Recife, capital de Pernambuco, e entre Maceió, capital de Alagoas. A gente sabe também, né, dados oficiais, que Alagoas tem índices educacionais assim bem deficitários, e o litoral norte de Alagoas mais ainda. Daí a implantação do Instituto Federal de Alagoas, um campus lá em Maragogi, para atender toda aquela região norte. É um público que trabalha praticamente em questões de hospedagem, né, de turismo, hotelaria, turismo de mar e sol, praticamente, e temos turmas muito diversificadas no nosso campus. Né? Temos desde aquele estudante que fez 20 anos, 21 anos e quer continuar e fazer a universidade, como as pessoas com 60, 65 anos que querem mais ter uma leitura mais ampla, poder discutir, poder ter uma conclusão, né, de um ensino médio, porque lá no campus a gente trabalha com a EJA EPT, que é a EJA voltada também para a área profissional, né, o curso de bar e restaurante. Então, o que acontece com essa turma? Muitos já trabalham, né, no turismo, mas querem ascender profissionalmente, outros querem entrar no mercado de trabalho e veem na educação, né, na formação profissional, um caminho para isso. Os institutos federais não adotaram a BNCC, então lá no campus, inclusive, eu tive a satisfação de ser uma das pessoas que criou a ementa de matemática do campus. E essa ementa foi construída na matemática, pensando muito na etnomatemática, no Biratan D'Ambrosio, no Scovsmose, com a questão da educação matemática crítica. Não pode faltar Paulo Freire. Então, a gente tenta alinhar a teoria e a prática, como a Eliette bem falou, porque não dá, gente, para ser diferente. Não dá para a gente chegar numa turma de EJA, colocar um monte de cálculo e dizer faça, porque você precisa passar. Eles não precisam passar. Eles precisam se reconhecer como sujeito agente do seu destino, do destino da sua comunidade, como pessoas atuantes, e que tem um detalhe muito importante.
a educação, né, a questão da EJA em particular, ela é um direito que dá assistência a outros tantos direitos, porque a partir do momento que o estudante se vê como sujeito de direito, né, numa democracia, ele vai reivindicar melhores condições de energia elétrica, de água, de habitação, de pavimentação e tantas outras, de saúde. Então, é um direito que traz tantos outros direitos agregados. Né? Essa daí é a importância de se trabalhar a EJA, né, de uma forma prática e crítica, principalmente crítica. Que maravilha, Matheus, te escutar mostra como vocês são juntos uma dupla muito especial nessa direção, de percepção dos alunos, de sensibilidade para percebê-los como sujeitos, né? Quando vocês falam, por exemplo, que existem nas salas de aula da EJA sujeitos que podem ser nossos avós, né? Ou seja, acumularam muitas experiências de vida que ultrapassam mesmo o nosso tempo na docência, nosso tempo de vida, e que, portanto, merecem um olhar muito sensível, muito especial. Isso me permite, inclusive, dar um passo na direção da próxima pergunta, né? O Matheus já adiantou alguns elementos importantes, que é quem são esses sujeitos, né, que estão nas salas de aula da EJA, nesses territórios em que vocês atuam, ou já atuaram, né? Vocês já adiantaram muitos pontos importantes que nos permitem compreender melhor, né, essa complexidade da realidade brasileira das salas de EJA. Mas se vocês puderem complementar, né, quem são esses sujeitos, homens, mulheres, idosos, jovens, né, quem são essas pessoas, e isso nos permite ouvir um pouquinho mais da sensibilidade de vocês. Quer começar, Eliette? Sim. Então, a EJA, hoje, ela está bem diferente de quando eu comecei. Há 30 anos atrás, eu tinha um grupo de adultos e idosos. Hoje eu tenho também, mas a minha EJA hoje é jovem. A grande parte dela é jovem. E são alunos, conforme professor Arroio fala, são alunos que estão à margem. Então, alunos que vieram do dia, né, a fim de aprender, porque precisam, alguns estão sendo controlados pelo Conselho Tutelar, questão de frequência, muitas donas de casa, doméstica, babá, né, as jovens são babás, porque não tem qualificação ainda certificada no papel. Pedreiros, né, construção civil. Então, esse aí é a nossa EJA, aqui em Juiz de Fora. E Juiz de Fora, eu esqueci de falar, é uma cidade que o forte do comércio dela é indústria, comércio e mão de obra terceirizadas. Então, isso faz com que as cidades vizinhas, menores, venham para cá, a procurar um emprego melhor, né? Ter uma condição de vida melhor. E as meninas com 13, 14, 15 anos já são babás, né? Então, chega na EJA, cansados, de uma tarefa que tiveram aí durante o dia, exaustiva, que realmente, como o Matheus falou, não tem como colocar um quadro cheio de fórmulas. Nós não podemos negar a aprendizagem, mas podemos flexibilizar, ensinar de uma outra forma, que traga esse entusiasmo, porque a gente vai pela gente mesmo, a gente trabalhou o dia inteiro para chegar à noite da aula, tem que ser uma coisa realmente que te empolgue a ficar em pé, passar em carteira e carteira. Eu trabalho muito com grupos, sabe, Júlio e Matheus? Eu faço vários grupos e eu vou sentando naquele grupo junto com os alunos. Então, isso valoriza muito. A professora está sentando aqui junto com a gente, vou trocando ideia. Às vezes, já aconteceu isso, eu fiz uma outra coisa, resolução diferente de mim, mas como é que você fez? Não, professora, como é que você fez? Ele me mostra um outro caminho que foi feito, entendeu? Porque é o que eu falo, cada um tem sua construção matemática, tem vários caminhos para a gente chegar lá no resultado, não tem que ser esse, você tem vários caminhos. Então, Júlio, você mencionou uma coisa anteriormente, eu tenho 31 anos de trabalho efetivo, mas sem demagogia, eu não me sinto cansada, assim, eu tô louca para aposentar, eu fico até pensando quando chegar a minha aposentadoria, o que vai ser, gente? Nossa, assim, porque eu gosto muito da EJA, a EJA me acolheu, foi o meu primeiro contato com os educandos, foi a EJA, o Fundamental 2 também, eu gosto muito do sexto ano, é uma realidade completamente diferente, são os limites, né?
são os meninos de 11 anos e os adultos e idosos. Então, o nosso aluno da EJA, ele precisa dessa parte humana antes da parte pedagógica, esse acolhimento. Se está precisando fazer, a fase 8 vai terminar. Então, gente, vamos agitar aí, vamos fazer uma rifa, vamos fazer um bingo, alguma coisa, para que eles tenham esse momento também lá na fase 8 de confraternização, que muitos não tiveram uma confraternização, muitos não passaram por isso. Às vezes vê o filho, o sobrinho, mas eles não tiveram. Então, é a valorização mesmo humana que eu penso que tenha que ter antes da gente passar para a parte pedagógica. E esse aluno já vem, né? Ele já é marginalizado por ter deixado seus pares lá de dia, por ter começado a trabalhar por questões financeiras, para ajudar dentro de casa, porque vai chegando 15, 16 anos, tem que começar a ajudar, né? Então, depois, quando você perguntar mais para frente, eu vou até te falar que isso foi comprovado que os alunos realmente eles saem do dia para trabalhar, né? Então, eu penso que a EJA tem que ser dada, na EJA tem que ser dada a matemática como um direito e não como exercício de serviço. Estou ali para ensinar matemática e pô, não, eu conheço meu aluno no início. O que você faz? Onde você mora? Você vai chegar atrasado? Não vai chegar atrasado? Então, eu estou conhecendo a história da vida dele, eu estou começando a participar, saber quem ele é, né? Trabalha, olha, aí que ele faltou na primeira aula, na segunda, eu falei assim, olha, deixa eu te falar, na primeira, segunda aula, a gente teve aqui, tomou conhecimento de todos, assim como eu também passei, que eu sou professora, sou mãe, moro com meu marido, minha mãe próxima, para vocês me conhecerem, para a gente manter essa relação, essa proximidade, porque ele chega depois que isso tudo aconteceu, que sempre tem, né? Então, para ele saber o que aconteceu antes, que não é só com ele, foram com todos que a gente precisa desse contato, dessa relação mais estreita para a gente ter uma aprendizagem. Sim, muito especial, Eliette, te ouvir. Reforça mesmo o que eu acho que é um pressuposto da educação, esse contato humano, né? Muitas vezes a gente naturaliza a ideia de que se possa educar alguém sem que a gente se toque de maneira humana, né? Sem que a gente se sensibilize, se reconheça como gente, né? E eu acho que vocês dois trazem isso muito forte nas falas, né? Por isso que está sendo tão importante, tão valioso ouvi-los juntos, né? Então, eu queria passar então a palavra ao Matheus e te perguntar, Matheus, você já adiantou também muitas pistas, né, de quem é esse público, quem tem estado contigo nas salas de aula de EJA. Então, se você puder usar esse tempo para nos falar mais um pouquinho, fique à vontade. Bom, Júlio, muito do que eu percebo, né, na minha vivência nas turmas, Eliette já comentou, porque tem algumas realidades que são nacionais, apesar de ter os territórios, as questões particulares. A gente vê, por exemplo, que no último censo escolar mostrou que as matrículas na EJA estão diminuindo, né? Eliette falou isso agora há pouco, que tem a oferta, mas não tem a demanda. Lá no campus, a gente teve que reduzir uma entradas semestrais, a gente teve que mudar o projeto para entradas anuais, porque senão não teríamos aluno. Aí você me pergunta, que aluno é esse? Esse aluno ele tem sexo e tem cor, etnia, raça. Sabe por quê? Porque, segundo o censo ainda, cerca de 70% do público que participa, dos estudantes que são da EJA, são pretos ou pardos, pretas ou pardas. Lá no campus não é diferente, né? Um outro dado também que me chamou a atenção, que antes dos 20 anos, isso estou falando a nível de Brasil, né, de censo, e lá no campus se repete isso também, antes dos 20 anos, nós temos mais homens do que mulheres fazendo a EJA. A partir dos 20 anos, né, até os 30, dos 30 aos 40 e assim por diante, todos esses intervalos são de mulheres, em sua maioria, né? Isso mostra que há também um machismo estrutural. Por que essas mulheres voltam a estudar tão tarde? Porque elas têm que criar os filhos, elas têm que, às vezes, lutar contra um companheiro que não quer que elas estudem. Então, é um movimento de libertação, não só da questão de etnias, de raça, de identidade,
né? Mas também a questão da mulher poder se libertar e estudar, né? E aumentar a renda da sua família, poder ajudar os filhos em casa. E aí eu te falo que eu acho interessante quando Charlot fala que, Bernard Charlot, que o estudante ele tem que ser motivado a ter uma atividade intelectual para que haja o aprendizado. E esse aprendizado é o objetivo principal de um professor, né? Então, lá no campus, a gente costuma fazer o seguinte, faz inicialmente uma anamnese. Essa palavra vem da área de saúde, mas a gente utiliza muito lá um pequeno questionário, uma conversa sobre quem eles são, como é que eles se veem, o que é que eles querem ali, por quê e por quem eles estudam, né? E a gente faz esse primeiro apanhado, e é, como eu te falei, como o censo demonstrou lá no campus também, maioria de mulheres, maioria de pretos e pardos, em relação a estar desempregados, metade da turma está procurando emprego, né? Temos também uma quantidade muito grande de jovens, maior do que a quantidade de idosos, então esse é o perfil, sabe, lá do campus. E aí, com essa anamnese, um fato interessante, talvez eu esteja até adiantando um pouquinho, mas a gente começa a fazer uma metodologia específica para aquele grupo, porque não adianta a gente pegar uma metodologia de um ano, trabalho de um ano, e dizer que vai repetir no outro ano. Não, você vai ter um norte, né, um plano, mas você tem que adequar todos os anos, todos os semestres, quando era semestral, você tem que adequar, porque cada turma é única, tá? Não há cópias, é isso. Muito especial, Matheus. E eu acho que vocês adiantaram um ponto crucial da próxima pergunta, né? Para quem nos ouve, muitas vezes se coloca nesse debate da EJA uma questão fundamental que é: a gente não tem o tempo que a gente teria com as crianças e os adolescentes, que são mais do que 12 anos de escolarização, com os adultos e idosos na EJA. A gente tem, às vezes, no máximo 3 anos, então a gente precisa fazer escolhas, né, selecionar aquilo que a gente vai ensinar, e aí no nosso caso em específico, aquilo que a gente ensina é matemática, e vocês disseram coisas muito valiosas acerca dessa matemática que a gente escolhe para ensinar, né, para essas pessoas. A minha pergunta para vocês vai ser: que matemática faz sentido, portanto, ensinar para essas pessoas? E embora vocês já tenham antecipado muitas questões, né, eu fico pensando, a Eliette, quando falou sobre o seu pai tendo sido uma das motivações que a trouxe para a EJA, fala que ele era alguém que achava que não sabia tanto da matemática escolar, mas que era alguém bom dessa matemática da rua, entre aspas, né? E muitos dos nossos jovens, adultos, idosos que estão na EJA se enquadram exatamente nessa caracterização, né? São pessoas que fazem uso cotidiano da matemática, são excelentes cozinheiras, são excelentes marceneiros, né? Pedreiros, serventes de pedreiro, pessoas que estão envolvidas na construção civil e estão o tempo inteiro quantificando, mensurando, comparando, mas muitas vezes chegam na escola com esse discurso de que não sabem matemática, né? Então, vocês, como pessoas que ensinaram matemática na EJA, que matemática faz sentido, né, ensinar para essas pessoas? Como tem sido isso para vocês? Conta para gente, Eliette. Não, Júlio, tem sido bem desafiador, tá? Desafiador, motivador a cada aula, né? Porque a gente não pode nunca esquecer dos saberes que eles trazem para a sala de aula. E conciliar a teoria com a prática não é fácil, é difícil, porque nós temos que conciliar através da formação. Nós não podemos fazer por fazer, nós temos que ter uma base teórica para colocar isso em prática. E então, por isso que eu falo que é desafiador, porque você trabalhar, estudar, não é fácil, mas temos que fazer, temos que estar atualizados, né? E para quem que eu vou ensinar? Para esse meu aluno que está à margem. Eu tenho que valorizar o que ele sabe, eu tenho que colocar em prática aquilo que ele vê no supermercado, uma porcentagem no panfleto. O que é o cartão de crédito? Quando eu comecei lá no meu início, era o cheque que eu levava para a sala de aula, uma conta de luz, uma conta de água, e o extrato bancário. Quando a gente está ensinando números negativos, eu uso muito extrato bancário, até no Fundamental 2, né? Eu coloco o nome fictício, eu coloco o extrato bancário, e ali a gente vai trabalhando, para eles entenderem questões que estão ligadas ao dia a dia. O que é um censo? O que significa o censo?
por que nós temos que fazer uma pesquisa, o que é a amostra, então tudo ligado a essa matemática que eles ouvem falar e tem que saber aonde que eles vão utilizar aquela aprendizagem da sala de aula, né? Então, por isso que eu, lá atrás, no início da nossa conversa, eu falei com vocês que eu gosto muito de trabalhar com sequência didática, porque ali você vai puxando vários conteúdos para mostrar para o nosso aluno o que é necessário. Então, nessa perspectiva da educação para a cidadania, que eu comecei também a me interessar pelos jogos. O jogo que eu posso conciliar com a minha sala de aula. Será que vai dar certo? Então, eu vou com a sequência didática, eu vou com a prática. Nós utilizamos, foi o ano de 2022, nós fizemos uma árvore de Natal geométrica. Antes de chegar nos enfeites da árvore, que eram formas geométricas, nós usamos o compasso, vimos ali o ângulo, o que era uma circunferência, o que representava a circunferência, para depois chegar às vias de fato da forma geométrica, que seriam os enfeites da árvore de Natal. Até tenho, depois eu posso expor lá no nosso grupo para vocês verem também. Então, foi muito interessante essa prática ali deles fazerem o envolvimento. E nesse ano eu tinha uma senhora, uma jovem senhora de 64 anos, ela ficava muito introvertida na sala, porque era uma sala muito jovem. Então, na hora que a gente começou a fazer essa atividade, vou, não vou, vou, não vou, sei que ela foi para um grupo de jovens, de meninas, que riam, faziam, ela se integrou completamente. E foi uma sequência didática até chegar lá na árvore de Natal. Foram mais 8 aulas, porque primeiro a gente estudou, durante a prática foi anotando, fazendo, conciliando as duas coisas. Mas isso me motiva muito, igual eu falei, assim, eu não me sinto cansada nem louca para aposentar. Quando chegar a hora, vai chegar, né? Mas eu gosto muito desse desafio. Igual eu te falei, é desafiador, é motivador e é enriquecedor, porque eu percebo que eles estão aprendendo, que eles estão se interessando, que é o melhor de tudo, o interesse. Porque quando eu percebi que o meu aluno me olhava com o olho meio estranho, eu comecei a ficar preocupada. Aí eu até chamei um, que era o líder, falei assim, o que está acontecendo? Por que você está me olhando desse jeito? O que eu te fiz? Não, professora, você não fez nada, você é muito boazinha até. A boazinha até demais, mas o problema é a matemática. Eu não gosto de matemática. Eu já fiquei reprovado 3 vezes. Falei assim, mas espera lá, eu estou começando agora. Você pode me dar oportunidade? Aí a gente foi indo, foi indo. Eu sei que ele morava no bairro acima do meu, que aqui de fora é montanhas. Então, morava acima do meu. Nisso que ele morava acima do meu, toda vez ele passava lá em casa, ele gritava, professora, professora. Então, mudou a nossa relação completamente, né? Mudou completamente a nossa relação, a proximidade. Aí, vira e mexe, vinha isso na minha cabeça. Assim, gente, ainda bem que eu chamei o Thiago para conversar lá fora da sala, que deu aquele quebra ali no início, a gente manteve a nossa relação, isso foi muito bom para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, e isso me acrescenta, que eu falei, cada dia a gente aprende um pouco, né? Somos seres inacabados. Sim, isso tem ficado como uma lição importante dessa nossa prosa, hein? Que certamente a gente segue se formando a cada dia que entramos numa sala de aula, e isso é muito, muito especial. Matheus, e você? Como você vê a matemática, essa matemática que faz sentido? Conta aí pra gente. Rapaz, quando eu escuto a Eliette falar, né, quando ela falou a história do pai dela, eu lembro do livro Na Vida 10, na Escola Zero, de Teresia Nunes, sabe? Eu acho que é um livro que todos nós que trabalhamos com EJA deveríamos dar uma olhada, folhear, ler, sabe? Tem muita coisa interessante. E aí, Júlio, tentando responder a tua pergunta, ainda de maneira inacabada, porque a gente está sempre aprendendo, mas a matemática que faz sentido ensinar na EJA é a matemática que faz sentido para o estudante, como a Eliette já bem falou, né, em outras palavras, mas já mencionou isso. Então, assim, eu procuro não trabalhar o conteúdo, mas pegar questões, eixos, problemáticas, e a partir dali eu insiro o conteúdo dentro dessa problemática. Por exemplo, lá eles trabalham muito com tábua de marés, né?
quando é que a maré está boa para fazer os passeios nas piscinas ou não. Então, isso aí trabalha com positivos, negativos, com essa questão de números decimais também. Então, já levo isso para a sala de aula. Alguns fazem pastel, fazem coxinha, né, quitutes para vender. Então, a gente trabalhou a questão de receitas, e aí entrou a proporção, os números decimais, a fração. E o interessante é que tem uma senhorinha lá que ela tinha uma dificuldade imensa em escrever as contas. Mas quando dizia, ô dona Mara, se a senhora tiver que fazer 4 vezes essa receita, quanto é que vai gastar de trigo, de açúcar? Ela, incrível, todo mundo parava e olhava, porque ela dizia assim, gasta tanto, tanto e tanto, professor, gasta tanto, professor. Aí eu, caramba, dona Mara, você sabe mais matemática do que eu não sei fazer isso de cabeça, não. Tem uns números lá que não eram exatos, Júlio, não eram exatos, porque achar 4 vezes uma xícara de açúcar é muito fácil, mas quando você tem uma xícara e meia de açúcar e precisa multiplicar isso por 7, a coisa complica. Não é para todo mundo, não. Tá? Então, a gente trabalha essas questões, trabalha também a questão da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual. Então, a gente vê e faz um jogo com eles para ver o que eles gastariam mais, sendo eles os prefeitos, o que eles gastariam, onde é que gastariam. E é incrível, eles sempre colocam saúde, educação e segurança em primeiro lugar. E se assustam quando veem que uma das prioridades é pagar a dívida pública com o dinheiro dos impostos, se assustam, sabe? A gente fala essas questões, fala também as questões de por que deputado em Alagoas tem tantos, em Pernambuco tem tantos, no Rio Grande do Norte tem... Qual é a matemática para a eleição de deputados? O que é uma eleição majoritária? O que é uma eleição proporcional? Então, tudo isso a gente trabalha com eles, inclusive, uma coisa que eles gostaram muito foi trabalhar a precificação, para eles poderem colocar o preço naquilo que eles vendem, porque não é só pegar um bolo e dizer, eu gastei R$10, vou vender por 20. Não, você tem que ter a depreciação, eles aprendem o que é a depreciação dos equipamentos, sabe? Eles aprendem o que é um juros simples, um juros composto. Então, dentro da questão de precificação, a gente trabalha tudo isso. O interessante é que os colegas também se motivaram, né, de outras áreas, e culminou essa questão da precificação, culminou com a Feira das Nações, onde eles escolhiam um país, e aí desse país eles teriam que falar os costumes, as línguas, se vestir de forma adequada com aquele país, fazer uma comida daquele país para poder vender no dia. Então, assim, é uma cultura que amplia, né? Fora a questão de conta de luz, de água, da feira, um fato também que eles descobriram, né? Eu comecei a incentivar e eles perceberam o seguinte, se você tivesse, por exemplo, 1 litro de um produto qualquer, vou falar água sanitária, tá? Mas se você tivesse 1 litro para comprar, você conseguiria comparar muito facilmente 1 litro de uma marca com 1 litro de outra marca. Mas muitas marcas botam 900 ml, 850 ml, 900 ml, e isso dificulta muito para eles, né? E eles vêm com aquela história ainda também de que usar calculadora é errado, é ruim. Não, gente. Quem tem que usar calculadora é quem sabe fazer conta, porque eu quero praticidade, eu não vou estar na hora do supermercado fazendo continha de papel, não. Eu quero agilizar. Agora, se eu não sei quanto é 2 mais 3, eu tenho que aprender. Mas a partir do momento que eu aprendo, eu tenho que usar calculadora. Então, a gente incentiva também a questão da tecnologia, e é isso, sabe? A gente tenta trazer uma matemática viva, que sirva para eles. Não desmerecendo a matemática teórica, sabe? Aquela coisa da teoria toda. Tem sua importância? Tem, mas nesse momento, nesse campo que estamos trabalhando, a prática é tudo. E como é importante nas falas de vocês essa dimensão do trabalho, né? Como vocês conseguem resgatar experiências de vida, mas sobretudo experiências profissionais desses estudantes, que mostram que ou eles já mobilizam alguma matemática, ou eles necessitam mobilizar alguma matemática, e a matemática escolar pode contribuir muito, né, para essa mobilização. Então, isso foi me chamando a atenção enquanto vocês diziam, né, acionar esse repertório, colocar esse sujeito numa situação prática, né, cotidiana, do dia a dia profissional, em que a matemática pode ajudar a aprimorar uma questão, uma tomada de decisão,
Né? A minha próxima pergunta, a última desse nosso bloco, seria exatamente essa, que vocês nos contassem um episódio marcante, algo significativo da vivência de vocês, que a gente terminasse assim, compartilhando algo que possa nos inspirar a todos a seguir por essas boas prosas. Né? O Matheus deu uma deixa ótima, que é esse trabalho pedagógico que ele faz com o orçamento público, né? E de trabalhar com os alunos o orçamento público por meio da LOA e perguntar como os alunos iriam fazer a gestão desse recurso. Né? Veja aqui que muitas vezes a gente se vê distante dessa realidade e de se imaginar sendo responsável pela administração orçamentária do nosso município, do nosso estado. Talvez possa ser essa a situação que o Matheus escolha para contar, mas fique à vontade, viu, Matheus? Por acaso você queira contar de outro episódio também, fique bem à vontade para nos contar em um episódio que você considerou significativo na sua trajetória. Oi, Júlio. Eu vou abusar um pouquinho, vou contar duas coisas bem rápidas, tá? Uma coisa que me deixou muito emocionado foi o de um estudante jovem, 20 anos aproximadamente, que começou lá conosco na EJA e, de repente, ela trouxe o pai e a mãe para estudar. A gente tinha ali uma família toda estudando à noite. Gente, não estava assistindo coisas que não fossem agregar o valor para a vida delas, não estavam estudando, a família estudando junto, sabe? Então, acho isso muito significativo. Mas o exemplo que eu quero contar é de um estudante que já vinha reprovando já há alguns anos em outros locais, e ele chegou na minha mão, e aí, na anamnese, eu fiquei achando interessante que ele disse que queria ser estilista. Eu disse, rapaz, tu desenha roupas, esse professor aqui. Na hora ele fez, sabe, um modelo lá, eu disse, caramba, ele é bom nisso. Eu disse, olha, e qual é o teu problema que tu dissesse que só reprova em matemática? Disse, por que, professor? Eu não sei matemática. Eu disse, sabe, sim. Como é que é preciso desenhar um modelo desse com simetria quando tu não sabe matemática? Vamos fazer o seguinte, Júlio, eu sei que nem sempre a gente tem essa condição, mas nesse momento eu tinha. Tá? Porque assim, como a gente tem dedicação exclusiva no campus, então a gente tem um tempo para se dedicar a esses casos, né? A gente tem que se dedicar a esses casos. E eu comecei a ler um pouco sobre moda, não conheço muito, mas eu li um pouco sobre moda, sobre tipos de tecido, combinações e cortes, e manga larga, manga... E aí eu fiz algumas questões, usando, a gente estava trabalhando nesse momento, medidas de unidade, né? Valores financeiros também. E aí eu li e fiz um monte de questões, algumas questões para ele responder, sobre ele comprar tecido para fazer isso, fazer aquilo. Júlio, o menino tirou 10. E isso não foi o máximo. O máximo foi dizer, professor, na questão 5, eu acho que o senhor errou, porque esse modelo de roupa aqui não combina com esse tecido, viu? Eu disse, caramba, veja o nível de conhecimento, de valorização e o nível de, como é que eu diria, de liberdade de poder chegar para um professor, que não é aquele cara que está verticalmente lá em cima, é aquele colega seu que está ali horizontalmente conversando, dizer, professor, o senhor errou. Isso aqui não combina. Quer dizer, quem era o aluno nessa questão de moda, de desenhar modelitos? Era eu que estava aprendendo com ele, porque ele me corrigiu. Sabe? Então, acho que esses dois exemplos de uma família vir fazer a EJA para apoiar a filha e um estudante que, dentro daquilo que ele sabia muito mais matemática do que eu acho que isso fecha esse relato. Sim, com certeza. Muito, muito especial te ouvir, Matheus. Acho que é um repertório de experiências que dão significado para a nossa vivência na docência, né? Tornam esse papo de professor muito especial. E aí eu passo a palavra a você, Eliette, para nos contar também e a gente poder te ouvir. Então, vou falar assim, não vou explicar exatamente como foi a prática, mas vou falar da prática pedagógica que nós fizemos em 2023. Então, a coordenadora pedagógica solicitou um projeto Identidade, né, para a EJA. Aí uma determinada pessoa falou assim, mas para matemática vai ficar difícil, é melhor a gente trocar o tema, porque senão é difícil. Aliás, matemática é muito difícil os projetos. Aí eu falei, não, pode deixar esse projeto mesmo. É esse que a coordenação quer, sugeriu, pode deixar esse mesmo. E sendo que eu mesma não tinha nem mencionado nada contrário, nem a coordenadora tinha me perguntado, ela jogou assim, pode ser esse? Eu falei assim, pode. Né? Uma pessoa que falou assim, não, acho que matemática não vai dar certo. Aí eu vim para casa pensando,
Sim, algo vai surgir. Então, pensei, vamos trabalhar com um dispositivo questionário. Nesse questionário, nós colocamos 13 perguntas dissertativas e 2 objetivas, acerca de dados pessoais dos educandos, idade, motivo que levaram a deixar de estudar, na idade, entre aspas, esperada, quais as razões que fizeram retornar para os bancos escolares e como eles se entendem, né? Como é que eles são vistos pela sociedade depois que ingressaram na EJA. Então, por surpresa, esse questionário foram dados para eles, mas para entregar sem nome, sem identificação, né? Então, para surpresa, assim, nossa, grande maioria deixou de estudar por questões financeiras. E depois a questão de gênero. Já também eles deixaram de estudar, porque lá no Fundamental 2 começaram a sofrer o bullying, questão de gênero, opção sexual. Então, ali naquele questionário foi tratado sobre isso, né? E como que eles eram vistos após ingressar? Uma questão de autoestima já elevada também. Então, depois que responderam essas perguntas, num outro momento, foram divididos em 3 grupos, para cada um analisar. Esse analisar era a leitura dos dados, que antes nós conversamos sobre o censo demográfico. Vocês sabem o que é censo? As respostas que nós damos têm que ser fidedignas. Mesma coisa são esses questionários, são fidedignos, porque depois desse levantamento de dados, nós vamos entrar na análise desses dados, vamos entrar na construção do gráfico. Então, na hora da construção do gráfico, foram divididos em 3 grupos inicialmente, ali de 1 a 5, um grupo, de 6 a 8, outro grupo, de 8 a 13, outro grupo, mais ou menos assim, a divisão. Então, eles estavam analisando aquelas perguntas desses números, e depois fizeram a construção. Mas como é que foi feita essa construção, que eles não sabiam nem usar a régua? Que é uma questão matemática. Fui passando de grupo em grupo, explicando a eles, e eles explicando entre si também. Aí passava outro grupo. Então, primeira coisa, a régua. Depois, como é que constrói um gráfico de barras? O que significa a legenda, as cores, título, eixo? E aí foram. E depois fizeram análise escrita, cada um daquela parte que eu mencionei. Depois a exposição oral. Ah, eu não vou, não. Ah, eu não vou. Eu sei que todos foram sem pressão nenhuma. Porque a partir do momento que foi o primeiro, o desinibido, depois o brincalhão, aí todos foram. E ficou uma coisa maravilhosa, porque nós tivemos a identidade da EJA de 2023. Foi assim uma coisa linda, porque através desses dados, né, que eu nem sabia como é que ia sair, e eles tiveram criatividade para fazer o nome lá, Quem Somos Nós, ficou assim, ao meu ver, ficou perfeito a identificação daqueles educandos ali da EJA, que na maioria deles são negros, de periferia, a faixa etária também colocaram, alunos jovens, né, que a maioria deles trabalham de emprego informal, entre aspas, bico, né? Então, isso me marcou muito, esse desafio, quando eu falo para vocês que é desafiador, justamente isso, que a gente põe a gente a pensar o que a gente vai fazer para conciliar a parte interdisciplinar e trazer a matemática para eles perceberem, para eles verem e sentirem que a matemática está ali naquele estudo. E ao mesmo tempo que a matemática pode nos contar muito sobre quem nós somos, né? Eu fiquei pensando nisso, te ouvindo, Eliette, que projeto especial. Acho que pode ser muito inspirador aquilo que vocês trouxeram nas falas para motivar práticas aí em todo o território nacional que mobilizem a matemática, né? Dessa maneira como vocês colocam, como um direito, mais do que um direito, uma ferramenta que pode nos ajudar a entender quem nós somos, né, enquanto coletivo. E, nossa, eu acho que a gente não podia encerrar de uma melhor forma, né? Queria agradecer muito por essa, né, prosa maravilhosa que a gente teve,
mais um episódio de Papo de Professor Podcast, né, que a gente termina agradecendo a Eliette e o Matheus pela troca de sotaques, territórios, contextos, experiências valiosíssimas, e eu acho que a gente fica até com um gostinho de quero mais, né, de conhecer mais da Eliette, conhecer mais do Matheus e quem sabe conhecer mais de Juiz de Fora e Maragogi. Né, a gente vai alimentando essa expectativa e fiquem conosco. No próximo episódio a gente tem mais papo de professor, mais uma dupla especial como essa de pessoas queridas que tivemos hoje. Muito obrigado, Eliette, Matheus, e um abraço forte, um beijo para quem nos escuta.